O Piastri venceu o GP do Bahrein de 2025 e agora está de vez na briga pelo título no campeonato de pilotos. E quem comemora com isso é a McLaren, que tem os dois ponteiros disputando as primeiras duas posições na tabela. Mas não só isso, esse GP do Bahrein foi bom. Tivemos muitas coisas para comentar aqui, desde o último até o primeiro. Tudo tem sempre alguma coisa para a gente comentar aqui e esse será o vídeo de hoje, resumindo como foi o GP do Bahrein a partir das posições dos pilotos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui, depois dessa introdução. Para você que estava na live comigo, com o Girnos e com o Kevin, meu muito obrigado por você também estar aqui para a gente comentar sobre Fórmula 1. E sim, nós tivemos uma ótima corrida e hoje nós vamos falar sobre ela. Para você que é novo aqui, inscreva-se nesse canal se você gosta de Fórmula 1 e quer ver mais vídeos meus. E clica aqui no like, porque o like ajuda esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas. E eu já vou direto ao ponto, porque é o seguinte, nós tivemos o Carlos Sainz terminando em último, porque o Sainz aparentemente no GP do Bahrein estava a fim de ultrapassar todo mundo independentemente do contexto. O Sainz estava brigando por posições contra qualquer ser vivo que aparecesse. Como resultado, acabou encontrando o Tsunoda na pista, os dois se chocaram e o problema acabou caindo pro lado do espanhol. Teve um problema no seu side pod e teve que abandonar depois de descer a tabela de classificação como quem desce, sei lá, uma rampa de cabeça para baixo. Na frente dele, Gabriel Bortoleto, que em tese teria sido o último nessa corrida se não fosse esse abandono. Uma pena. E aqui, realmente, a corrida dele não foi boa. Ponto, e é isso. A corrida do Bortoleto não foi boa no GP do Bahrein, porém, existe algo que a gente possa, talvez até usar como motivação para ele conseguir melhores resultados. Isso porque o Hülkenberg terminou em 13º. Lembrando, o Hülkenberg tem 15 anos de experiência da Fórmula 1 e o Gabriel ainda está começando com esse trator. Mas ainda dá para esperar algo a mais. Não vou chegar aqui e dizer que a corrida do Gabriel foi boa, porque infelizmente não foi, mas dá para sonhar mais alto, dá para ele se arriscar um pouco mais. Não sei se dá com esse carro, porque eu sei que é difícil de dirigir, de manter linha reta, mas o Hülkenberg já provou que é possível conseguir resultados até um pouco mais altos. Acho que com a estratégia boa, eu vi que a Sauber se arriscou muito com a estratégia do Bortoleto nessa corrida. Acho que dá para conseguir coisas melhores. Não estou falando de pontos, estou falando de resultados melhores até mesmo na parte de baixo da tabela. Seguindo, nós temos Lance Stroll com Aston Martin, que aparentemente tem um dos piores carros do grid, a gente só vai descobrir agora. Mais uma corrida ruim. Liam Lawson com a Racing Bulls novamente classifica bem e tem uma queda durante a corrida. Na frente dele nós temos nós temos Fernando Alonso novamente. Esse carro da Aston Martin não é bom. Eu esperava que eles poderiam ter uma melhora, mas ao que parece eles vão jogar fora o ano de 2025 para focar em 2026 e torcer que Newey e Honda façam um carro vencedor. Mais uma vez os dois pilotos abaixo de 16º. E na frente deles, Hadjar, Nico Hülkenberg, como eu já falei, em 13º, uma boa corrida. Jack Durham em 15º, fazendo uma boa corrida com essa Alpine, que merecia mais. Alexander Albon em 12º, terminou bem, mas ainda assim ela está derretendo no campeonato. Eu esperava muito mais da Williams do que eu estou recebendo. Antonelli terminou em 11º e esse resultado não reflete a corrida que o Antonelli fez. A Mercedes acabou errando na estratégia com ele e ele fez uma ótima corrida. O Antonelli foi o cara que ultrapassou o Verstappen na pista como se fosse qualquer outro piloto e não fosse o Max Verstappen ali. A gente percebia que o Antonelli estava mais agressivo, estava partindo para cima de todo mundo, passava quem ele queria, mas infelizmente acabou caindo para trás depois de uma troca de pneus e terminou em 11º fora dos pontos. Merecia ter terminado dos pontos, o Antonelli fez uma boa corrida na primeira metade, mas infelizmente não conseguiu depois da entrada do safety car, que foi causado justamente por Yuki Tsunoda e Carlos Sainz. Berman terminou novamente em 10º, mais uma boa corrida do piloto da Haas, que a gente não está falando muito, mas é um ótimo piloto. Corrida do Berman, a gente não reparava os carros da Haas aparecendo, eles só apareceram lá na zona de pontos. Foi o caso do Berman aqui em 10º e também do Ocon, que terminou em 8º. A Haas aqui vai marcar, se não me engano, 5 pontos e vão ser importantíssimos, já que a nossa Alpine também pontuou. Na frente do Berman, nós tivemos Yuki Tsunoda, pela primeira vez os carros da Red Bull, os dois, pontuando na mesma corrida. Agora o Tsunoda conseguiu nono lugar com um carro que já é ruim, imagina quando melhorar. Mais uma vez o Yuki Tsunoda se mostrando um piloto muito bom e talvez até consistente a partir de agora. Pierre Gasly, Ocon em 8º, como eu já falei, Pierre Gasly em 7º com a nossa Alpine. Olha essa Alpine direito, tem algo aí, hein?
tem algo nessa Alpine, hein? Brincadeiras à parte, bom resultado para a Alpine com o piloto certo, né? A gente sabe que o Durham tá com os minutos contados, mas também fez uma boa corrida. Max Verstappen terminou em sexto com a Red Bull, contenção de danos, nada que ele poderia fazer. Na verdade, o resultado poderia ter sido até pior para ele, mas ele ainda... Na verdade, o resultado poderia ter sido pior para ele, mas ele ainda conseguiu se salvar. O Verstappen no GP do Bahrein foi uma completa situação de dificuldade, estava com problema no freio, estava com problema no pneu, o pneu acabava rápido, mas ele ainda conseguiu terminar com o sexto lugar, e acho que pode ser algo bom para a Red Bull, que agora vai ter que se resolver lá por dentro, para resolver esse carro, para atualizar, para dar algum jeito, porque o carro, todo mundo que chegava, passava. Era impressionante. Lewis Hamilton terminou em quinto lugar, foi eleito piloto do dia. No começo eu achei que ele poderia até não pontuar, achei que o Hamilton em algum momento poderia acabar tendo problemas de verdade para pontuar, só que do nada a Ferrari lembrou que era a Ferrari, o Hamilton lembrou que ele é o Hamilton, saíram passando todo mundo, terminou em quinto. O mesmo aconteceu com o Leclerc, fez uma corrida aceitável, ok, pontuou, fez o que dava com esse carro da Ferrari por enquanto, porém é um resultado animador. O resultado da Ferrari no GP do Bahrein é animador sim, isso porque a gente não esperava muita coisa dela, a gente imaginou que a equipe ia ficar para trás em relação às outras, porém, do nada, a equipe simplesmente acertou a estratégia e o carro foi para frente. Apesar de que isso pareça óbvio, se tratar de Ferrari não é tão óbvio assim. Hamilton e Leclerc pontuaram no GP do Bahrein e ficaram até próximos de alguns outros pilotos, com Leclerc, inclusive, conseguindo competir com o Lando Norris da McLaren, que tem um carro superior. O que mostra que, assim que a Ferrari entender esse carro, ela vai conseguir dar um salto à frente. E tem pilotos para isso. Então, é um resultado bem animador esse GP do Bahrein, apesar de que não foi um pódio, não foi uma vitória, mas poderia ter sido. Na pista, pelo menos. Em terceiro terminou o Norris, que largou mal, ou melhor, largou bem, porém ele acabou que largou mais à frente do colchete, tomou punição, pagou e ainda terminou em terceiro, a prova de que esse carro da McLaren é muito bom sim, porém foi apenas uma contenção de danos mesmo, pelo que ele fez na classificação. Em segundo terminou o George Russell da Mercedes. E aqui a gente tem que falar do quão subestimada está sendo a Mercedes nesse ano de 2025. Não é a primeira vez que eu falo isso e nem a segunda. A Mercedes nesse ano está se mostrando uma equipe competitiva sim. É uma equipe que a gente sabe que não vai brigar por vitórias ainda, porém, com os dois pilotos que tem, com o carro que tem, nesse último ano de regulamento, surpreendendo todo mundo, tá correndo pelas beiradas, tá comendo quieta e tá fazendo boas corridas sim. Russell terminou em segundo na pista no GP do Bahrein. Mais uma vez ela está chegando perto da McLaren. Tudo bem que a diferença dela para a equipe laranja é o que se viu no GP do Bahrein. É a diferença entre o Russell e o Piastri na pista, alguns segundos ainda, no caso, numa corrida inteira. No entanto, fiquemos de olho na Mercedes a partir de agora, porque eu ainda acho que o Russell vai vencer corridas, o Russell ainda vai disputar o título, já que ele está bem perto dos 3 primeiros pilotos na tabela do campeonato, e eu ainda acho que o Antonelli vai vencer uma corrida esse ano, porque carro ele tem e talento a gente viu que no GP do Bahrein tem também. E no fim, Oscar Piastri transformou a pole em vitória, fez a sua obrigação de ter o melhor carro, venceu a corrida e agora a disputa pelo título está aquecida sim. E talvez vocês não estavam esperando que eu fosse dizer isso hoje, né? Pois eu vou dizer sim. Temos um campeonato, senhoras e senhores, porque o Norris está com 77 pontos e o Piastri está com 74. Apenas 3 pontos separando os pilotos da McLaren. Porém, tem mais. Verstappen está com 69 pontos, cuidado com a piadinha, e nós temos George Russell com 63, o número que ele usa no seu carro. Apenas 14 pontos separando o primeiro do quarto colocado. Lembrando que eu estou gravando isso antes de uma possível punição que o Russell possa tomar. Ou talvez não tome, porque ele estava sendo investigado por uma questão de DRS. Porém, temos um campeonato sim. O Verstappen está perto dos pilotos da McLaren no campeonato e talvez com atualizações na pista. Vai depender da equipe. Mas o campeonato está acontecendo e no mínimo teremos 2 pilotos brigando. A gente só não sabe de qual equipe ou de quais equipes. E aqui um aviso bem claro, é uma coisa que a gente já sabia, mas é sempre bom avisar todos vocês. Apenas o fato do Bortoleto não ter feito uma boa corrida com esse trator que é o carro da Sauber
Não é motivo para você aí simplesmente começar a chamar o cara de fraco, chamar o cara de lento e apelidar o cara de muitas outras coisas apenas por causa do resultado desse início de ano. Era um resultado que a gente já imaginava, o carro é ruim, apesar de que a gente pode esperar muito do Gabriel, mas muito pouco do carro. E infelizmente 2025 é um exemplo disso. Então, apesar do resultado na pista não ter sido bom e do Hülkenberg ter conseguido um resultado melhor, isso não é motivo para você vir aqui e falar um monte de coisas sobre o Gabriel, até mesmo coisas que a gente não sabe. O próprio Gabriel reclamou que o carro teve problemas de aderência e por isso que não conseguiu ultrapassar, ficando preso inclusive atrás do próprio Lance Stroll, que não tinha ritmo naquele momento. Então, tenhamos calma e paciência. Vai acontecer. Tenham paciência, esse carro vai melhorar e o Gabriel vai mostrar o porquê que a equipe está investindo tanto nele, ok? É isso. E uma outra coisa, o Berman saiu de último e chegou em 10º. É uma coisa que a gente precisa destacar aqui. Ele deveria ter sido o piloto do dia, mas infelizmente não aconteceu. Fica aqui a lembrança para ele e o destaque também. E é isso, senhores. Esse foi o vídeo de hoje. A minha câmera deu uma escurecida, né? Espero que não. Piastri fez a obrigação dele, deu tudo certo para todo mundo, menos para o Sainz. E no fim, o GP do Bahrein foi muito melhor do que encomenda. A gente ainda vai discutir essas coisas ainda durante a semana, todas as outras histórias paralelas, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se gostou desse vídeo. Me siga, clica aqui no like para divulgar, para outras pessoas verem esse vídeo. E eu te vejo no próximo. Vocês percebem que eu tô falando um pouco assim... Eu sofri um pouco para falar nesse vídeo, né? Porque eu tava em live, né? Então, falei demais lá. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.